Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conferência. Vamos que vamos. Conferência 20 de fase A, o país psicológico. Bom, então já vimos que existe um mundo exterior, esse é fácil de perceber, né, naturalmente, mas temos um mundo interior. Temos o país psicológico exterior, sabemos que estamos no Brasil, num endereço, nossa casa com um número, bairro, cidade, mas temos um país psicológico também dentro de nós. Esse país psicológico, ou o nosso espaço psicológico, o nosso mundo interior, chamemos do que chamemos, existe algo dentro de nós, um endereço psicológico. Assim como existem bairros bonitos, cheios de flores, de cores, em nós também. Se trata da morada de nosso ser, de nossa Mãe Divina, nosso Pai interior. Assim como existem lugares muito feios, sem vida, sem cor, sem brilho, sem flores, bairros perigosos até, em nós também, e a grande maioria, infelizmente, porque são 97% de nossos defeitos psicológicos morando nesses lugares. Bom, assim como existem bairros com becos perigosíssimos, cheios de assaltantes, e nós também, né, cheio de assaltantes dentro de nós. Sim, vamos explicar. Tudo depende da classe de pessoas que nos acompanhem. Se temos amigos bêbados, iremos parar em bares. Se temos amigos luxuriosos, iremos parar no motel. Se temos amigos assaltantes, iremos pro bar da esquina tratar de novos assaltos, de adquirir armas e assim por diante. Então, tudo depende de nossos acompanhantes, nossos eus psicológicos. Eles é que nos levam para esses lugares em nosso mundo interior. E acaba refletindo no mundo exterior também. Então, vejamos alguns exemplos. Uma dama honorável, muito virtuosa, cheia de uma socialite, cheia de amigas, amigos, influente até, de acordo com seus amigos psicológicos, ela pode estar metida em seu mundo interior, em verdadeiros antros de prostituição. Um cavalheiro honorável, cheio de honradez, devido a seus maus acompanhantes, ladrões e os ladrões, pode estar vivendo em subúrbios psicológicos do roubo, dos crimes, das delegacias, hospitais, prisões. Um anacoreta penitente que vive de jejuns pode estar, devido a seus maus acompanhantes, metido em lugares que jamais imaginaria
que lhe causaria espanto se conseguisse descobrir, se conseguisse auto-observar esses elementos infra-humanos dentro de si. Ainda que pareça incrível, entre o incenso da oração se esconde o delito. Entre as cadências do verso também se esconde o delito. Sob a cúpula sagrada dos santuários mais divinos, o delito se reveste com a túnica da santidade e com a palavra sublime. Infelizmente, nos fundos mais veneráveis de santos, vivem esses eus, não só dos santos, mas nós também, ainda que nos presumamos os melhores, os bons donos de casa, os cumpridores de seus deveres, perfeitos cidadãos, veremos que dentro de todos nós existem todas essas abominações, essas aberrações, esses eus psicológicos que nos levam para estes lugares, de acordo com nossas características psicológicas. Então temos eus de todo tipo, mas principalmente aqueles que são afins com nossas características psicológicas. Então foi o que aconteceu com São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro, que chegou num determinado momento de seu trabalho, já se achavam perfeitos e foram descobrindo mais e mais sujeira dentro de si. E tiveram que prosseguir com o trabalho, continuar, porque ainda faltava muito. Quem dirá então de nós que praticamente nem comecemos ainda. Então aqui eu fiz um esqueminha que a nossa psicologia ela funciona como um iceberg. Aqui uma pontinha do iceberg é o nosso consciente. Depois temos o inconsciente, o subconsciente e inclusive o infraconsciente. Este infraconsciente é aquilo que teremos que lutar na segunda montanha, nossos eus infraconscientes, aqueles eus pesados, grotescos, os cabeças de legião, que teremos que dissolver na segunda montanha, a montanha da morte. Mas claro que temos que começar desde já, colocar a lanterninha dentro de nós e irmos evidenciando essas coisas grotescas. Então, digamos, um cidadão de conduta exemplar, reputação ilibada, pode ser um doutor, um advogado, de repente, por algum motivo, aflora em algum centro da máquina humana um eu subconsciente que ele jamais suspeitava ter. E aí a pessoa se justifica assim: essa mulher está me dando sopa, todos os homens fazem isso, eu também vou. E comete o adultério. Coisa que ele jamais imaginava na vida que ia acontecer, um matrimônio bonito, lindo, de alta sociedade, etc. Mas apareceu lá o motivo, surgiu a oportunidade, e assim esses eus inconscientes, subconscientes e infraconscientes vão nos dominando em determinados momentos, e aí fazemos o pior, o que jamais suspeitávamos de nós mesmos. Por exemplo, um carro que transporta valores. Os bandidos estouraram esse carro,
mataram os guardiões, está lá os guardiões mortos, ficou bastante dinheiro espalhado e as pessoas vão lá, passam por cima dos cadáveres e buscam os dinheiros. Eles ajuntam esse dinheiro, coisa que jamais suspeitávamos que íamos fazer. É uma coisa horrorosa, mas a natureza vai nos colocando coisas, vão surgindo as oportunidades, e como se diz na gíria, a ocasião faz o ladrão. É assim que funciona a nossa psicologia. Estamos seguros de que somos perfeitos, que estamos indo bem no trabalho do conhecimento? É claro que não podemos colocar a mão no fogo nem por nós mesmos, porque existe muita coisa dentro desse país psicológico, temos muito mal acompanhantes, só esperando uma oportunidade para tomarem conta de nossa máquina humana poderem se manifestar. E através dos 5 centros inferiores da máquina humana. Quando a gente sonha, consegue descobrir muitas coisas que não suspeitávamos de nós, nos sonhos, e especialmente quando consigamos fazer um desdobramento astral, vamos descobrir coisas que não suspeitávamos de nós. E especialmente quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, após a morte, ela segue vivendo nesses endereços psicológicos insuspeitados, porque ali não tem as questões da personalidade, então a pessoa está à solta. É como um cachorrinho, por exemplo. Ele copula na nossa frente, ele faz traquinagens na nossa frente, faz de tudo sem o menor pudor, sem a menor vergonha, porque ele não tem as questões da personalidade, nós temos. Então o que fazemos? Fazemos escondido, com a nossa carapuça, a nossa máscara, que é a personalidade. Depois da morte, o ladrão continuará nos antros de ladrões, o luxurioso continuará nos motéis, o iracundo, o furioso, continuará nos bares, onde relampejam os punhais, onde se ouve os tiros de pistolas. São Francisco de Assis e Santo Antônio de Pádua, depois que descobriram todas essas coisas monstruosas dentro deles, tiveram que apelar à sua mãe divina Kundalini e intensificar o trabalho, utilizando-se da ferramenta de esforços conscientes e padecimentos voluntários. Tiveram que aumentar seus esforços conscientes, intensificá-los e seus padecimentos voluntários. E aí conseguiram sua autorrealização. São 2 mestres cristificados. Assim como temos Jesus, o Cristo, temos Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Beethoven, o mestre da música. Assim tivemos também Santo Antônio de Pádua e São Francisco de Assis. A essência em si mesma ela é muito formosa. Ela veio das estrelas. Só que desgraçadamente ela está metida nesses nossos maus acompanhantes de nosso país psicológico. Por oposição, a essência pode retroceder o caminho, regressar ao ponto de partida original, voltar às estrelas, voltar ao absoluto, mas deve-se primeiro libertar desses maus acompanhantes. Para isso é urgente
que tenhamos o nosso centro magnético, que o centro magnético ele gira em torno das questões de nossa falsa personalidade. Temos que fazer o nosso centro magnético, temos que transferi-lo para a nossa essência, para a nossa consciência. Então, por exemplo, cada um de nós temos um centro magnético que nos caracteriza. O comerciante, ele tem o centro magnético do comércio. O seu centro magnético de interesses está nas questões da personalidade de um comerciante e atrai para si compradores, vendedores, mercadorias, caminhões para puxar essas mercadorias, lojas. O homem de ciência tem o centro magnético girando em sua personalidade de cientista e, por este motivo, atrai para si estudantes, laboratórios, microscópios, telescópios, instrumentações, salas de aula, faculdades. O esoterista já não é tão difícil, porque o esoterista por si só, naturalmente, ele já tem o seu centro magnético nas questões da consciência, girando em torno da consciência. Então não precisa fazer a transferência do centro magnético da personalidade para o ser, porque já o tem de certa forma. Porém, nós que somos do esoterismo, do conhecimento, não devemos nos iludir, porque ainda há muito que fazer, ainda há muito de nossos interesses nas questões da personalidade, nas questões materialistas, mecanicistas. O que é esse centro magnético? São os interesses, né? Na verdade, são os interesses. O centro magnético, ele é formado por três coisas: o nosso interesse, o nosso tempo e a energia que despendemos para as questões ou da personalidade ou da essência. Nós que já temos, do esoterismo, que já temos esse centro magnético um pouco nas questões da essência, precisamos ainda intensificar mais, tirá-los totalmente da personalidade e transferi-lo de vez para as questões do ser. Os nossos interesses, o nosso tempo e a nossa energia. Dentro da energia, poderíamos dizer que tem um pouco de dinheiro também que precisamos despender para fazer campanha de divulgação. Por exemplo, para o terceiro fator, a entrega do conhecimento, teremos que gastar um pouquinho de dinheiro. Mas na parte da energia também existe a força, nessa nossa força interior, nossa força psíquica, que de momentos se encontra muito fraquinha, porque é quase só o ego que atua em nós, nossos defeitos, mas nós temos que pedir, né? Podemos pedir, suplicar ao nosso pai, nossa mãe, que nos ajudem com forças especiais para que consigamos nos dedicar mais com o nosso tempo, com o nosso interesse para esses estudos, para essas práticas. Podemos até, inclusive, fazer a prática de translado de fundos, a prática de negócios com a lei, onde podemos nos comprometer com alguma coisa para receber em troca forças.
E existe uma força muito especial que é do mestre Samael, que é a força marciana. Podemos pedir essa força marciana dele, pois que sem estas forças divinas especiais, não conseguimos ter aquela vontade consciente em busca de nossa autorrealização. Então podemos suplicar, pedir a Ele, pedir a lei divina, nos comprometendo para que podemos pedir o Mestre Samael, ele nos pede para que peçamos a Ele que nos ajude. E Ele até se prontifica, possam pedir de onde estejam, que eu estou pronto a atendê-los. Eu estou atento, de onde vocês estejam, eu estou escutando aquele estudante interessado, aquele estudante sincero que realmente queira trabalhar sobre si e se superar, conseguir sua superação interior, vencer a sua grande batalha. Quando esse centro magnético esteja todo estabelecido em nossa consciência, então poderemos retornar às estrelas. Poderemos realizar o regresso do homem total às estrelas, galgando pelas montanhas do ser. Primeira montanha, segunda montanha, terceira montanha e assim por diante. Esta então é a conferência. Espero que tenham gostado. É muito grandiosa essas conferências, esses estudos do Mestre Samael e do Mestre Rabulu, porque eles realmente nos conseguem fazer com que saiamos de nossa zona de conforto e busquemos esse nosso grande objetivo. Um abraço a todos e até mais.